Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui, na minha casa para conversar aqui com vocês, parei um pouquinho para falar sobre as nossas percepções nesse menos de 2 meses que estamos aqui em Portugal, né? Então, algumas coisas que eu acho importante você que está aí pensando em vir, né, ou quer entender um pouco mais sobre a cultura portuguesa, sobre algumas questões relacionadas a Portugal, eu acho interessante saber. Tá? Então, o primeiro ponto que eu vou trazer aqui para vocês é com relação à pesquisa. Então, assim que você decidir, né, eu não sei se você já decidiu ou está nesse processo de decisão de realmente vir morar em Portugal, é essencial pesquisar, né? Pesquisar e estudar sobre o país. Mas, gente, quando a gente chega aqui, a experiência é muito única, tá? Eu acredito assim que ninguém vai ter nenhuma experiência igual. Pode ter próxima, mas idêntica não. Primeiro, vai depender muito da sua visão de vida, do que você já viveu, né? Do que você espera, do que você pesquisou, do que você vai encontrar assim que chegar, da época que você chegar aqui, como é que vai ser, como é que é você enquanto pessoa, né? Para saber como as coisas vão fluir. Então, pesquise, mas venha sabendo que essas coisas podem acontecer de forma diferente, né? Para cada um. O segundo ponto, muito importante, é a ficha de que você está em Portugal só vai cair quando você de fato estiver aqui e geralmente dias depois, né? Então, assim, dias depois bate a saudade, cai a ficha, assim, gente, eu tô aqui em Portugal, minha vida mudou, tudo mudou, né? E tem que correr atrás. Então, prepare o seu psicológico, prepare mesmo para entender o quanto você é forte, para sempre se lembrar do quanto você é forte, para ter resiliência e muita paciência, tá? E jamais esquecer o motivo pelo qual você está aqui, porque é isso que vai te dar sentido, né? E é a questão do propósito. Então, quando você sabe exatamente o motivo pelo qual você está aqui, você vai suportar, né, tudo, porque as dificuldades vão vir, né, a saudade, você vai esbarrar com a realidade que às vezes você de repente não esperava, né? Apesar de ter muita coisa boa também. Um outro ponto, vamos ao terceiro. A língua é a mesma, né? Então, aqui se fala português, no Brasil se fala português. Mas nem sempre é fácil entender. Hoje em dia, eu já consigo entender melhor como os portugueses falam, mas assim, depende muito de cada um, né? Tem uns que falam um pouco mais rápido, e aí às vezes a gente tem que se atentar um pouco mais para saber o que a pessoa está falando, mas é muito interessante, assim, porque quando eles percebem que a gente às vezes não está entendendo muito bem, eles falam, né, com tranquilidade para a gente conseguir entender o que eles estão falando. Então a dica é treine seu ouvido, né? Então já vai vendo aí vídeos, propagandas portuguesas, né, com portugueses falando para você ir treinando o seu ouvido, que isso vai te ajudar quando você chegar aqui, tá? Para saber conversar. Fora que tem palavras diferentes, às vezes até a mesma palavra, só com sentidos diferentes, né? Vou fazer um vídeo para vocês sobre diferença entre as palavras, tá? Então já se inscreve, ativa o sininho aí, se inscreve aqui no canal para não perder também mais esse conteúdo que eu vou trazer para vocês sobre as diferenças entre as palavras, quais palavras são iguais e quais sentidos diferentes, enfim, toda essa parte aí que é bem interessante também vou trazer para vocês. Quarto ponto, venha sem medo. Os portugueses, eles são muito receptivos, educados, geralmente tratam a gente super bem, né? Óbvio que, assim como em todo lugar do mundo, em Portugal não é diferente, vão ter também aquelas pessoas mais grosseiras, né? Mas isso não é o comum. Então, era algo que às vezes eu ouvia falar, né? Do receio de, é, de como seria tratada aqui e tudo mais, mas graças a Deus eu não tive nenhum problema, né? Sempre fui tratada muito bem. Mas óbvio que sempre tem um ou outro ali que é grosseiro, mas lembrando que isso jamais, né? Isso não é o comum, tá bom? Quinto ponto, converta o seu dinheiro. Converta logo que chegar. Depois que você começar a receber em euro, não converta mais, tá? Porque se você está recebendo em euro, gastando em euro, você vai percebendo o poder de compra, né? Então, assim, mas no início é bom
converter para você conseguir ter noção do quanto você está gastando, né, para não se perder. Então, economizar ao máximo aí, lembrando que você ainda está gastando em real. Sexto ponto, assistam vídeos mais recentes. Por quê? Algumas realidades aqui em Portugal, pelo que eu percebi, diante do que a gente pesquisava e quando a gente chegou aqui, muita coisa vem mudando. Então, por exemplo, acho que o ponto mais forte assim que eu percebi foi com relação ao arrendamento. Então, há alguns meses atrás, se vocês forem ver vídeos aí no YouTube, pesquisar, vocês vão conseguir observar que o valor do arrendamento era um valor bem legal, assim, né? 350, 400 euros, um lugar legal, um lugar muito bom. Hoje em dia aumentou muito mesmo. Então, o arrendamento tá mais difícil de encontrar, tá? Eu acho que vem chegando muita gente, é muita demanda aqui para Portugal e precisa de todo um preparo, né? Para realmente esse processo que vem acontecendo. Então, tá difícil arrendar. Logo que a gente chegou, fomos em imobiliárias, as imobiliárias não tinham local para arrendar, né? Que arrendar, no caso, é alugar aqui. Não tinha. Então, venham preparados para isso, porque não tá fácil a parte do arrendamento. Sétimo ponto, se atualize com relação às documentações, sempre que você for tirar algum documento. Então, é o NIF, é o NIS, né, fazer uma conta no banco, enfim. Inclusive, tem vídeo aqui meu, já falando sobre como eu fiz meu NIF, meu NIS, todos os documentos, né, que eu fiz até agora. E aí vocês podem dar uma olhada também. Mas o que acontece é que muda muito. Então, se você for ver vídeos antigos e comparar com os vídeos mais novos, vocês vão perceber que há diferença. Às vezes a diferença é até da pessoa que atende ali, né, pra, enfim, falar com relação aos documentos que precisa. Então, sempre dê uma pesquisada no momento que você for fazer o documento, porque aqui muda muito essas questões do que precisa para tal documento, né, como fazer para agendar e todos esses aspectos aí. Nono ponto. Esteja aberto a conhecer novas pessoas. Então, não se feche no seu mundo, porque isso vai fazer total diferença, né? Quando você tem relações, você constrói relações aqui, conversa com pessoas, tem um network, é mais fácil as coisas fluírem, mais leve, porque você tem um apoio ali, você tem uma orientação melhor, né, de quem já vive aqui. Então, esteja aberto para realmente fazer novas amizades, conhecer novas pessoas. Isso daí vai te ajudar muito ao longo desse processo. E 10º ponto aqui para vocês é com relação a muito cuidado, porque você pode engordar. Eu, como nutricionista, estou falando isso. Eduardo e eu engordamos quando chegamos aqui, né? Agora a gente já tá voltando um pouco mais para nossa rotina, mas quando a gente entra no mercado e vê as coisas gostosas, baratas, você quer comprar, quer experimentar e quando vê tá comendo, fora a ansiedade, né? A ansiedade que às vezes vem para resolver as coisas, a falta de rotina, procurando, enfim, procurar casa, resolver documentação e aquela baguncinha que você está organizando, né? Que faz parte do processo. Então, tudo isso atrapalha a questão da alimentação, atrapalha muito. Então, quando você vê ali um Milka custando €1, né? Você vai e quer comprar. Quando você vê vários tipos de biscoitos diferentes, salgados diferentes, comidas diferentes, aqui come muito pão, você acaba querendo comer, provar tudo, conhecer tudo, né? E aí você corre o risco de engordar. Então, como nutricionista, principalmente eu tô falando, respeite o seu processo. Acredito que isso é fundamental, você entender a fase que você está vivendo, né? Isso é muito importante. Entenda essa fase que você está vivendo, que é uma fase importante, né? A gente deve aproveitar também o processo, cada momento, mas quando puder, vai voltando mais à rotina, vai tentando equilibrar entre uma alimentação mais saudável, porque senão, se deslanchar e deixar aqui, a pessoa só engorda. Até porque também faz, ao menos o período que a gente está, né? Na verdade, que é outono, faz o friozinho, e daqui a pouco vem inverno, então a vontade é ficar quietinho, comendo, vendo filme, né? E isso pode atrapalhar muito a questão da saúde. Então, segue essa dica aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, deixa o like, deixa um comentário aí
Se vocês que já moram aqui em Portugal tiverem percebido alguma coisa que seja interessante, que vai agregar a quem está assistindo, coloca aí nos comentários também. Você que vem para cá, já está decidido ou não está decidido, me diz aí o que vocês acharam do vídeo. Espero ter ajudado e não se esqueça mais uma vez de se inscrever, porque mais vídeos vêm aí.